Bom, pessoal, agora vamos falar sobre interface, tá? Basicamente, a interface, ela geralmente quem herda dela, né? Quem implementa, né? A palavra é implementar uma interface, ela obrigatoriamente precisa implementar também o método que tem nessa interface, tá? Isso é o resumo principal e tem uma grande facilidade também, né, ó, vou mostrar até o exemplo aqui, ó. Depois a gente vai ler ali, ó. Então, essa interface tem o mover e o fazer som. Tá vendo que não tem aquela chave, né, para abrir e criar o método? Aí aqui o carro vai implementar e geralmente no .NET também tem esse i na frente, tá? E ó, ele tem esse modificador chamado interface aqui. E aí quando implementa é obrigatório, é obrigado a criar. Se tirar, ele fica marcando erro, tá? E a interface, vocês vão ver que ele é definido como um contrato, tá? Se você implementar, você é obrigado a implementar os métodos. Vamos ver aqui mais detalhes, principalmente quanto a acoplamento, tá? Porque é bem melhor utilizar interfaces do que usar a classe principal, né? As implementações, por diversos motivos, tá? Por exemplo, se a gente mexer, se isso daqui, esse veículo, ele não fosse uma interface e nós efetuássemos algumas alterações dentro dela, tudo aqui iria sofrer, né? Se esse carro estivesse implementando ela aqui dentro, é, iria atingir diretamente aqui no carro. Mas vamos ler ali, que eu acho que vai estar explicando tudo isso de forma. Aí eu vou tentando explicar aqui, ó. Interfaces desempenham um papel crucial na redução do acoplamento em sistemas orientados a objetos. O acoplamento refere-se a um grau de dependência entre módulos ou componentes de um sistema. Quanto mais alto o acoplamento, mais uma parte do sistema depende diretamente da implementação interna de outra parte. Ou seja, se eu mexer em um lugar, eu vou ter que ir lá no outro e fazer correções. Já com interface não, eu já teria só aquele método ali. E geralmente a gente mexe somente aqui dentro, sabe? Se é o tipo tal. Ou quando a gente está desenvolvendo, é claro que a gente vê o retorno certinho daquilo que a gente está mexendo da interface. Mas vamos continuar aqui. O que pode tornar o código mais difícil de entender, manter e modificar. Interfaces ajudam a diminuir esse acoplamento de várias maneiras. Desacoplamento entre interfaces e implementações. Interfaces permite que você defina contratos, um conjunto de métodos e propriedades, sem fornecer implementações concretas. Isso significa que uma classe que implementa uma interface pode mudar a outra forma como os métodos são implementados sem afetar as partes do código que dependem dessa interface. Múltiplas implementações sem herança. Diferentemente da herança, que impõe uma relação de E1, né, uma classe derivada é uma classe base, uma classe pode implementar várias interfaces, então a gente pode ter várias interfaces. Isso permite que uma classe ofereça diferentes conjuntos de comportamentos sem herdar de várias classes, evitando problemas de ambiguidade de herança. Substituição de implementações sem modificar clientes. Se uma classe cliente depende de uma interface e uma implementação específica dessa interface, você pode substituir a implementação sem modificar a classe cliente. Isso é particularmente útil quando você precisa trocar componentes ou implementações específicas em tempo de execução. Facilidade na manutenção e evolução do código. O uso da interface torna o código mais flexível e modular.
Se as interfaces são bem projetadas, você pode adicionar ou modificar implementações sem afetar o resto do sistema. Isso facilita a manutenção e a evolução do código ao longo do tempo. Facilita testes unitários e mocking, isso aqui é muito legal, porque os testes a gente usa interfaces para fazer testes, a gente não usa as próprias implementações, né? As próprias classes de implementações. A interface facilita a criação de testes unitários e a utilização de técnicas de mock, pois permite a substituição fácil de implementações por versões simuladas ou de teste. Promove o princípio da inversão de dependência. Eu ainda vou tentar gravar um vídeo sobre isso, que é muito legal no .NET, que basicamente aonde a gente vai utilizar por exemplo, um método, a gente consegue criar interfaces e usar a própria interface dentro de determinada classe, por exemplo, para fazer um serviço, para fazer processamento, regras e tal, a gente pode fazer tudo com interface. O uso da interface está alinhado com o princípio da inversão de dependência, que sugere que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, mas ambos devem depender de abstrações. Interfaces são abstrações que intervêm a direção da dependência, proporcionando maior flexibilidade e intensibilidade no código. Bom, pessoal, basicamente é isso. Resumindo, se a gente for... o conceito mais simples aqui é que se a gente criou uma interface, a gente é obrigado, né, a implementar os métodos que tem dentro dessa interface, e os métodos sempre vão estar dessa forma aqui, tá? Basicamente, resumidamente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.